Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life aqui, Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai saber por que a Bolsa Americana não para de bater recordes. Mas você não vai ver o que você lê aí nessas colunas de economia, você vai entender por que o Biden, com os gastos do governo, com esse assalto à mão armada a empresas de 2,5 trilhões aí nos próximos 8 anos, e também o emprego que está se renovando nos Estados Unidos está puxando essa alta do mercado, que parece ter esquecido da volatilidade recente aí das bolsas, né? Será que a Bolsa Brasileira vai acompanhar esse movimento? Vamos falar sobre isso aqui. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos lá. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, tasca esse like aí no vídeo agora mesmo e fica essa dica aqui, ó, esse aqui é meu perfil lá no Instagram e eu tô sempre compartilhando novas informações como essa aqui do vídeo e fumando alguns charutos lá também, então vai lá! O mercado americano vem renovando recordes atrás de recordes. A maior economia do mundo, a bolsa inflando, né? Uma bolsa pesada, forte, o S&P 500 renovando novos recordes, o Dow Jones também. O Nasdaq, que estava caindo bastante aí nas últimas semanas, vem recuperando também o fôlego. Duas notícias importantes vão impulsionando esse mercado atualmente, essa grande alta da bolsa, que o Citi colocou recentemente, que é uma grande bolha. E segundo o Citi, eles têm um indicador lá dentro do banco que medem aí a possibilidade de um topo de mercado. Então eles estão trazendo que esse momento é muito parecido com o que aconteceu em 2007, véspera daquela grande crise do subprime ali que acabou explodindo mesmo em 2008. Então o Citi está trazendo esse alerta aí que essa condição de mercado em recordes pode estar sinalizando o fim de festa. Será que o fim da festa das bolsas acabou? Bom, o que o mercado está celebrando afinal? O que está acontecendo? A cura da pandemia, o vírus acabou, a economia está crescendo absurdamente, as empresas estão produzindo como nunca. O que está acontecendo? Bom, a primeira notícia, você sabe bem que é esse plano de infraestrutura do governo Biden. O Biden, que veio lá em Pittsburgh, aquela autoridade de político, O que o Biden trouxe? O Biden trouxe um plano aí de 2,5 trilhões de dólares em infraestrutura no país. Plano audacioso, segundo parte da mídia, né? É isso mesmo, bem audacioso. Vai investir em energia limpa, em empresas que estão trabalhando nisso, rodovias, internet rápida em lugares que ainda não chegou. Esse é o grande plano do Estado. E o Biden disse no seu discurso que vão olhar para trás no futuro e reconhecer que foi esse plano que ajudou os Estados Unidos a voltar a ser o grande país do mundo, né? Todo político gosta de colocar isso, né? Vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, vamos trazer novamente aquele crescimento do passado, vamos voltar a fazer o país crescer. Todo político gosta de jogar com essas condições do passado, usa aquela memória afetiva do eleitor, que no passado as coisas eram melhores, vamos fazer a coisa voltar a ser melhor, ainda melhor, e eu vou fazer isso por você, e eu vou investir 2,5 trilhões de dólares. Aí o povo aplaude. Será que o governo tem 2,5 trilhões no caixa para investir? Um país que está extremamente endividado, uma dívida acima de 27 trilhões de dólares, que imprimiu muito nas últimas décadas, principalmente na última pandemia. A gente está tirando até aqui a conta lá da grande crise do subprime em 2008. Um país que vem imprimindo dinheiro como nunca, aproveitando da questão de ser a moeda que é reserva global, ainda tendo essa confiança de vários países e empresas do mundo. Esse status americano dá essa condição do governante lá gastar como nunca, sem pensar no amanhã. E como é que um Estado falido com uma dívida tão grande, que imprime dinheiro para socorrer em casos de crise, né, enviando cheques agora da pandemia, como é que um governo desse faz para investir 2,5 trilhões de dólares? Só tem duas condições. A primeira é imprimindo moeda.
e eles já imprimiram bastante. O último plano, esse plano de ajuda ao combate aí à pandemia nos Estados Unidos foi de 2 trilhões de dólares e foi com impressão de moeda. O plano agora é através de impostos, que é essa segunda opção, né? O governo não é um banco, ele arrecada através de impostos, roubando de quem produz realmente para a sociedade, empresas que estão empregando, que estão construindo aí, estão girando a economia, vão pagar o pato. Isso mesmo, os impostos nos Estados Unidos vão aumentar bastante, principalmente para as empresas. Então, aquela empresa que foi super prejudicada durante a pandemia, com governos mandando fechar, lockdown ao redor do mundo, ganharam aí uma sobrevida com um crédito mais baixo, com a ajuda do governo, agora vão pagar através do imposto, é isso mesmo, não é só através de inflação, né? Já que a moeda foi impressa como nunca, mas também através de impostos. E o aumento é bem significativo, vai sair de 10%, para você ter noção, as empresas que produzem fora dos Estados Unidos hoje tem uma taxa de 10% sobre essa produção aí, desse faturamento lá fora, vai passar para 28%. Ou seja, o Estado vai roubar de empresas que produzem, de empresas que empregam pessoas, que fazem com isso a economia girar, né? Que essas pessoas empregadas vão consumir, essa empresa vai investir também em conhecimento, em tecnologia, para criar ainda mais condições favoráveis para a civilização humana, né? Vamos colocar aí grandes empresas, por exemplo, como a Apple, que criou computadores, o smartphone, como a gente conhece hoje, que melhorou e muito a condição de vida no planeta. Essas empresas vão ter que, ao invés de continuar investindo em tecnologia, informação, empregos, em setores, produção, dar para o governo, porque o governo acredita que sabe fazer melhor que a iniciativa privada. O governo, com uma ideia coletivista, acha que sabe o que é bom para você, e o governo não sabe o que é bom para você. E o governo, quando gasta, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, gasta mal e porcamente. Essa situação de país endividado realmente é muito difícil. E é por isso que você deve, agora mesmo, tascar o like. Tasca esse like maroto agora no vídeo enquanto eu continuo falando aqui sobre essa situação. Então a resposta do governo americano para ser um país do futuro é roubar suas empresas através de mais tributação, mais impostos para pagar por um plano de investimento no país. Ah, mas o país precisa realmente estradas, rodovias. Bom, quando você tem um livre mercado, quando você tem empresas a pleno vapor, quando temos de fato uma economia pujante e crescente, né? Quando empresas estão produzindo, as pessoas estão consumindo e não uma economia baseada em dívida, endividamento, gastos, impressão de moeda, que é o caso dos Estados Unidos, as empresas mesmo que querem fazer o seu produto chegar a determinada região, elas vão investir em logística, então vão facilitar estradas, vão ajudar a prefeitura local, né? E essa é a função da prefeitura e do estado local, saber o que é melhor ali para a população, para ajudar essas empresas que estão chegando, que estão investindo naquele estado, empregando muita gente, estão pagando impostos naquela cidade, naquele estado, a conseguir transportar os seus produtos, senão essa empresa vai pegar e vai para outro lugar, vai levar esses empregos para outros lugares. Mas o governo federal quer tirar aí o poder de decisão de prefeitos e governadores, porque o governo federal quer concentrar o poder nele. Então, o governo vai gastar cada vez mais através de impostos. Eu tenho minhas dúvidas se esse plano vai passar no Congresso da forma que está. Eu acho que vários pontos ali cheiram a um absurdo tamanho, um Estado realmente social, socialista nos Estados Unidos, totalmente contra o capitalismo, contra o livre mercado, e o mercado está comemorando. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir que as empresas vão ter resultados piores aí na frente, porque o governo vai ter mais tributação. Vamos aplaudir que o consumidor vai pagar mais. Afinal, essas empresas vão repassar esses impostos também ao preço dos seus produtos. Então, quem vai pagar de fato, no final, essa conta toda é aquele mais pobre, é aquele que não tem poupança, é aquele que consome esses produtos dessas empresas. De repente, aquele cara que compra um produto lá da China, porque ele não consegue comprar um produto ali original, um produto melhor nos Estados Unidos, né? Então ele importa um produto de fora para tentar pagar mais barato, então ele já tem as tarifas que o Donald Trump colocava, que claro, esse cara que pagava. Agora, mesmo que ele compre produtos americanos, né, porque as empresas agora vão ser
cada vez mais incentivadas a produzir dentro dos Estados Unidos, né, com condições cada vez mais graves no sentido de mais tributação, menos liberdade econômica, pelo menos é o que a gente está vendo aí nessas propostas. O mais pobre é que vai pagar através de inflação, porque o governo continua imprimindo muita moeda, imprimiu bastante, e por enquanto a gente tem um cenário de pessoas que estão poupando, ninguém está consumindo, mas a gente começa a ver uma reabertura do mercado, alguns setores da economia começam a voltar a funcionar, e aí a gente tem a segunda causa da alta dos mercados atualmente, que é um índice de emprego americano que cresceu na semana passada acima do esperado. Aí o payroll de março veio bem legal, bem acima, um número robusto. O vagas aí do setor de serviço, principalmente, que foi o setor mais prejudicado aí da pandemia, com os lockdowns, um serviço de turismo acabando praticamente aí no mundo, né? Várias empresas tiveram que fechar as portas. Essas empresas estão recontratando parte desses funcionários. E isso, graças ao grande endividamento, aos juros baixos, que o governo e o Banco Central vai permitindo que essas empresas zumbis não quebrem e consiga, de repente, voltar à ativa. Eu já trouxe aqui diversas vezes porque isso é bastante ruim. Preserva os empregos, mas mantém a competição e mantém também aquela cultura de você estar sempre endividado e não ter uma boa gestão de sua empresa. Nesses momentos de crise, são as boas empresas que acabam absorvendo o mercado, porque o empresário poupou, o empresário fez o dever de casa, tem fluxo de caixa, e ele absorveria essa parte do setor que acaba sendo prejudicado. Quando o governo ajuda todo mundo a ficar aberto, né, manter as empresas zumbis, e nos Estados Unidos a coisa é muito grave, né? Milhares de empresas zumbis funcionando hoje graças a essa grande política monetária que temos hoje em dia, impressão de moeda, juros baixos. Então, a gente está vendo essas empresas voltando a contratar parte dessa mão de obra, né? E isso naturalmente iria acontecer com essa vacina que está adiantando aí nos Estados Unidos. Alguns estados já estão reabrindo, como o Texas, por exemplo, mas, pasme, né? Essa recontratação, ela é trazida para o mercado financeiro como se tivesse acontecendo um grande boom econômico nos Estados Unidos, como se não tivesse ouvido gastos expressivos, excessivos do governo no ano passado, esse ano também, e continua sendo feito, como eu coloquei aqui na primeira parte. E o mercado não quer saber, está dentro dessa especulação, esse otimismo exagerado que estamos vendo aqui. A gente trouxe no último vídeo como esse otimismo faz alguns fundos, algumas pessoas a estarem alavancados, e essa alavancagem acabou fazendo aquele fundo Argecos ter grandes prejuízos e levar com ele também bancos importantes como o Credit Suisse, que está fazendo contas agora para tentar apresentar o seu balanço do primeiro trimestre desse ano, com esse grande rombo que acabou tendo. Então, a gente vive esse momento de grande bolha, os mercados continuam inflando, continuam com grande perspectiva de alta, e agora até os rendimentos do Tesouro, que era aquela sombra, né? O Fed vai subir os juros porque os rendimentos estão subindo. Por enquanto os rendimentos estabilizaram, não estão trazendo tanta preocupação assim, então vamos comprar ação, vamos comprar mercado, vamos fazer subir, vamos usar esse dinheiro, essa liquidez aí que está excessiva para fazer os ativos subir. Essa inflação que o governo criou chega primeiro no mercado, porque todo esse dinheiro vai para esse mercado para tentar rendimentos ainda maiores e cria essas distorções aí que estamos vendo, uma bolsa que sobe há 12 anos consecutivos, quando temos, na verdade, um país extremamente endividado, empresas zumbis, empresas que recompram suas ações, poucas empresas boas, temos boas empresas para investir nos Estados Unidos, né? Mas ainda assim, o valor dessas empresas muito, mas muito acima do valor que elas deveriam estar, graças a essa grande bolha, graças a essa grande liquidez que estamos vendo agora. Então, por enquanto, estamos voltando a viver aí momentos tranquilos, até quando? Eu não sei. Bom, vamos falar agora de Brasil, mas antes de falar de Brasil, não esquece, tasca esse like maroto aí no vídeo agora mesmo, é hora de dar aquele like, hein? Bom, esse otimismo vem trazendo aí outros países do mundo nessa toada, a gente voltou a ver a Bolsa Brasileira também subir, que bom, né? Parecia que a Bolsa estava num péssimo humor ali num certo momento, a gente teve a questão aí do Lula, a corrida eleitoral já está mostrando o Lula brigando aí, alguma pesquisa com o Bolsonaro, isso já vai começar essa encheção de saco já em 2021, vai se arrastar em 2022, vai trazer muita volatilidade. A questão fiscal, todos esses gastos que o governo está fazendo, e aí a gente só vai ver realmente mais à frente
frente. O certo é que a inflação vai continuar apertando. O presidente do Banco Central aqui no Brasil teve recentemente dando uma entrevista e colocando que, olha, eu não tenho culpa se o governo está gastando demais, a gente precisa de uma política liberal, precisa cortar gastos. Eu não tenho culpa se eu cortei juros demais, rápido demais, né? E agora estou subindo desesperadamente atrás aí da inflação. Eu perdi o controle da inflação, mas a culpa não é minha, né? E a gente está vendo claramente que o Banco Central aqui perdeu o controle da inflação e vai correr com juros mais altos, mas, como eu disse no último vídeo, tem essa impossibilidade de subir os juros. Até quando você consegue subir os juros? Quando você tem um governo extremamente endividado, como aqui no Brasil, né? Então, se você subir os juros, você aumenta também os juros da dívida do governo e com essa situação da pandemia, com esses cheques podendo se estender até o final do ano, essa possibilidade é bem grande. Fora que essa corrida eleitoral pode trazer ainda mais populismo, mais gastos, isso só vai piorar a questão fiscal aqui no Brasil. A inflação deve realmente ser um grande calo no pé aí do brasileiro, né? A gente vai ter que conviver com isso futuramente. E a gente está vendo também a nossa moeda perdendo bastante valor, mesmo com essa alta de juros recente. Então, a desconfiança e o saldo de investidores estrangeiros no Brasil mostram que existe grande desconfiança e pessimismo na bolsa aqui. Mas temos boas empresas para investir aqui, principalmente empresas de commodities. E essas empresas se beneficiam bastante desse cenário inflacionário lá fora, em cima da moeda americana, do euro, do ien. Então, as commodities vão continuar tendo o seu valor subindo, né? Essas ações vão valer mais porque o preço do petróleo, o preço do aço, o preço do minério, o preço das principais commodities agrícolas, vai continuar subindo com essa política inflacionária que está no mundo inteiro, né? Então, essa pressão acaba sendo muito bom para algumas empresas que estão listadas aqui no mercado local. Uma pena que, mesmo sendo muito boa essa oportunidade, são empresas que têm um preço bastante atraente até para o mercado lá fora, essa situação interna acaba sendo bem chata. Então, alguns investidores preferem alocar esse patrimônio em mercados mais seguros, porque hoje você tem possibilidades, por exemplo, de investir em empresas de petróleo e minério em vários países do mundo, não só no Brasil, apesar dos preços atraentes. Essa questão no Brasil realmente vai ficando bastante delicada. E a gente vai vendo nas últimas semanas a B3, né, perdendo um grande volume financeiro. Eu comentei com o Clube do Dólar recentemente que a alta que a gente viu nas últimas semanas, essa recuperação da bolsa é bem legal, parece que está deixando o fundo, mas o volume financeiro é bem ruim. Então, é uma alta que não corresponde a uma grande demanda, a uma grande procura, né? Estamos vendo apenas investidores tendo que alocar carteira e realmente não dá para você viver de juros com juros baixos que está hoje em dia, temos poucas opções de investimento e essa corrida aí das commodities acaba sendo benéfica para algumas ações. Então a gente consegue ver o mercado ainda se sustentando mesmo com esse cenário todo aí pela frente. Mas claro que o cenário lá fora, como eu venho falando aqui, essa bolha americana, se estourar, vai contaminar todos os mercados do mundo, inclusive o mercado brasileiro. Eu estou voltando a investir, eu já trouxe aqui que estava líquido e eu venho compartilhando com o Clube do Dólar, que eu voltei a comprar e montar uma carteira no mercado de ações aqui no Brasil, já tinha ações lá fora, mas sempre cauteloso, usando stops e percebendo que esse momento não é um momento de grande demanda. Se o mercado continuar subindo, ótimo, excelente, vamos surfar esse movimento. Agora, se houver uma virada, se o mercado cair, acionar stops, ficar fora líquido e aguardar mais à frente. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento, neste intervalo aí de descanso da volatilidade que a gente viu recente nos mercados. Bom, esse vídeo fica por aqui. Hoje falamos bastante sobre o grande plano Biden de salvar os Estados Unidos, a situação de bolsas, a grande bolha, recuperação da Bolsa Brasileira. Vamos lá, R2! Meu garoto, e você? Compartilha esse vídeo, compartilha essa informação com mais pessoas, né, que precisam de conhecimento para investir nesse atual momento, pessoas que estão aflitas ou que estão muito eufóricas com esse movimento de mercado. Aproveita e também tasca esse like agora mesmo aí no vídeo. Até a próxima. Tchau!